Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dia para falarmos da Palavra de Deus. Estou um pouco rouca hoje, mas isso não vai me impedir de trazer o que o Senhor mandou para o seu coração. O tema de hoje é sobre quando Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Esses dias eu tenho ouvido alguns comentários de testemunhos e pessoas, através dos meus shorts, dos vídeos, falando a respeito, de que tem tatuagens, de que são ex-usuários, ex-presidiários, e aí rola um certo tipo de preconceito na hora dessas pessoas falarem a respeito de Deus, no ambiente familiar ou até mesmo entre seus amigos. E eu estou aqui hoje como prova viva de que, independente das suas tatuagens, independente do seu passado, se você verdadeiramente tiver um coração arrependido e voltado para o Senhor, Ele pode te usar sim. Então vamos para a palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E no 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Todas as coisas foram feitas para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Aqui no 27, quando ele fala, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sempre que alguém me vê louvando ou falando a respeito de Deus, usam este versículo como referência para a minha vida. E por muito tempo, na verdade, eu usei esse versículo como referência a respeito realmente das maravilhas, das grandezas que Deus faz. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. O que são as coisas loucas? Aqui elas podem ter duas referências. A primeira são realmente os acontecimentos que Jesus fazia e faz na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta. A morte de Cristo na cruz é uma loucura para as pessoas que não entendem sobre a redenção, sobre o sacrifício de cruz, sobre o perdão que Jesus nos ofereceu através daquele ato. E realmente as coisas que o Senhor faz parecem loucas para as pessoas que não entendem, para as pessoas que não têm a mente aberta para Cristo. Então, quando Deus faz na nossa vida algo surpreendente, que ninguém poderia fazer, é algo louco, não é mesmo? Que as pessoas que estão ao redor, elas não entendem. Então, dessa maneira, são coisas loucas para confundir os sábios, as pessoas que acham que entendem, as pessoas que querem explicar se Jesus é real ou não, se as coisas que acontecem na nossa vida são reais ou não. E aí Deus vem e faz coisas maravilhosas, coisas grandiosas para confundir essas pessoas. E outra referência é realmente literal. Quando Deus usa uma mulher como eu, totalmente improvável, cheia de tatuagens, com um cargo muito pesado no passado, para estar aqui hoje, para que Ele pudesse me usar e falando ao seu coração. Eu vi um comentário esses dias, acho que foi num short meu, de uma moça falando que ela passa por muitos preconceitos por ela ter tatuagem. Ninguém acredita na mudança dela, ninguém acredita que ela realmente se converteu, apenas por causa das suas tatuagens. E o Senhor, Ele fala na palavra, venha como estás. Venha como estás, seja tatuado, seja drogado, seja com um passado obscuro. Se você acabou de sair da cadeia ou ainda está na cadeia, venha como estás. Porque Ele vai te mudar, Ele vai te moldar, Ele vai te limpar. E Ele vai te fazer um vaso novo. Por que Deus não poderia usar pessoas tão diferentes? Como fala aqui a palavra, Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez nós que temos tatuagem, talvez nós que temos assim o nosso jeitão diferente, vamos poder evangelizar e entrar em locais que talvez uma pessoa de terno, gravata, toda bonitinha, toda certinha, não conseguiria entrar. Isso não quer dizer que o Senhor veio apenas para as coisas loucas, apenas para os diferentes, apenas para os fracos. Não, Ele veio para todos. Mas Deus, Ele é um Deus tão cheio de justiça, tão cheio de misericórdia, que se você se acha grande, se você se acha sábio, se você se acha santo, se acha certo, sinto-lhe de dizer que você vai estar morando no mesmo céu que o ladrão, que o tatuado,
que o drogado, se eles se arrependerem, é capaz deles entrarem no céu e você não. Então nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para aquilo que é do Senhor, independente de quem seja, de como está. Eu falei para vocês que nós fazemos um trabalho ali nas penitenciárias, né, no presídio, e quando nós entramos lá dentro, eu estava até falando isso com uma irmã esses dias, que a pessoa que ela entra ali cheia de preconceitos, ela sai cheia de empatia. Porque ali nós não entramos pensando no que aquelas pessoas fizeram. Nós não entramos ali pensando no pecado, no crime que eles cometeram. Nós entramos ali somente para falar de Jesus, para levar a eles o plano de salvação que o Senhor tem. Olha, se você se arrepender, independente do que você fez, se você se arrepender, se você tiver o seu coração voltado para Cristo, o Senhor, Ele te perdoa, independente do crime que você cometeu, independente das tatuagens que você tem no seu corpo, o Senhor, Ele te alcança, Ele te perdoa e Ele escreve o seu nome no livro da vida. E além de tudo isso, Ele ainda te usa para falar com outras pessoas, para salvar a vida de outras pessoas. E aí nós vemos crentes, não estou falando de pessoas mundanas não, estou falando de crentes com preconceito, sabe? Falando assim, não, você é desse jeito, você não pode entrar na minha igreja. Ou família, né? Você é desse jeito, não, eu não te quero. Quando na verdade o Senhor fala que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você que está me assistindo hoje, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o que as pessoas têm falado para você. Eu não sei o quanto de preconceito, de desprezo que você tem passado. Mas o Senhor fala para você hoje, eu te amo da maneira que você está. Eu vou te usar da maneira que você é. Eu vou te moldar. Quando eu falo da maneira que você é, eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de tatuagens, eu estou falando de deficiências. Eu estou falando de qualquer coisa que você tenha, que as pessoas no exterior, que as pessoas olham para você e falam, esse daí não tem jeito não. Mas o Senhor fala, tem jeito sim. Ah, mas eu sou drogado. Se você tiver fé, se você se voltar para Deus, o Senhor pode quebrar todos esses vícios e te usar da mesma maneira que Ele usa o engravatado, da mesma maneira que Ele usa aquele que nunca teve vícios. E a palavra ainda fala que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Às vezes não é nem as pessoas que falam que você é fraco. Às vezes você mesmo coloca isso na sua mente, achando que você é fraco, achando que você é fraca, achando que você não tem solução, achando que você é totalmente diferente dos outros, que tem algo em você que deu errado. E o Senhor fala para você, é nesse momento, quando você mais se sente fraco, que eu te faço forte. É nesse momento, algo muito louco, como fala aqui a palavra, quando você se sentir o mais fraco possível, quando as pessoas olharem para você e falarem assim, isso daí não tem mais jeito, isso daí não tem mais solução, tá fraco, tá caindo, não consegue mais se levantar. É nessas horas que o Senhor te faz forte e muda o cenário, e muda a situação, e as pessoas vão olhar e vão falar assim, que loucura foi essa? Como aquela pessoa, ela estava caída, aquela pessoa não tinha mais jeito, aquela pessoa já tinha desistido da vida. E aí, de repente, o Senhor, Ele vai te levantando. E aí, de repente, o Senhor faz você criar um canal como esse para falar para as pessoas que não importa a situação que elas estejam, não importa o que elas estejam enfrentando. O Senhor é um Deus de renovo, é um Deus de transformação, é um Deus que causa histórias loucas para confundir aquelas pessoas que se acham tão sábias, aquelas pessoas que um dia te desprezaram, aquelas pessoas que não acreditaram em você, mas existe um Deus que acredita. Talvez hoje você acordou falando, eu vou parar de fumar, e as pessoas olharam para você e falaram, não vai conseguir. As pessoas não acreditam em você. Eu vou parar de usar droga, e as pessoas não acreditam mais em você, porque você já tentou tantas vezes. Dessa vez eu vou arrumar um emprego, e eu vou trabalhar, e eu vou ser alguém na vida, e as pessoas olham para você e não acreditam em você, porque quantas vezes você tentou e você fracassou. Mas hoje o Senhor fala para você, eu acredito em você. Eu estou com você. Se você verdadeiramente buscar a mim, se você verdadeiramente entregar o seu coração de uma maneira totalmente diferente das outras vezes, eu estou com você. Eu vou te fortalecer. Eu vou fazer com que coisas loucas aconteçam na sua vida para confundir aqueles que não acreditaram. Para confundir aqueles que acharam que você estava fraco, que você não tinha solução. O Senhor, Ele está disposto, nós vemos na Bíblia inteira
onde pessoas erraram, onde pessoas pecaram, e o Senhor, Ele perdoou. Ele está aqui para isso. Não é somente para te abençoar, não é somente para prosperar a sua vida. Nós vemos tantas palavras de prosperidade, é bom, é gostoso, mas também nós temos que falar de um Deus que Ele é justiça, que Ele é perdão, que Ele restaura e que Ele salva. Não é somente você escutar uma palavra, entrar por um ouvido, sair pelo outro, chorar, se emocionar, se você realmente não se arrepender e se você realmente não entregar a sua vida para Cristo. O que é entregar a minha vida para Cristo? O que é nascer de novo, como a palavra sempre fala, né? Eis que tudo se fez novo, eis que o meu velho eu morreu e agora eu nasci em Cristo. O que é nascer em Cristo? É deixar todo o pecado para trás. É deixar todos os vícios para trás. É deixar com que tudo isso morra com o velho eu. Hoje eu sou de Cristo, então hoje eu não tenho mais vícios. Hoje, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu traía, eu não traio mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu usava droga, eu não vou usar mais. Isso é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu nem sei porque eu entrei nessa palavra, mas o Senhor está me direcionando a falar com você, porque eu não sei como está o seu coração hoje, mas o Senhor fala para você, é necessário morrer de novo e nascer para mim. Às vezes você está na igreja há tantos anos e a sua situação não muda e nada sai do lugar. E você vê outras pessoas fluindo, as outras pessoas prosperando, as outras pessoas acontecendo e a sua vida não sai do lugar. E o Senhor fala para você, é necessário nascer de novo. Para que coisas loucas aconteçam na sua vida, para confundir os sábios, para que os fracos sejam fortes. Tudo isso, para tudo isso acontecer, é necessário nascer de novo. Existe um céu. A nossa única esperança de estar vivendo tudo isso nessa terra é para morar com Ele um dia. É sabendo que lá em cima não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter rancor, não vai ter nada disso, não vai ter diferença de sociedade, não vai ter nada disso. Lá em cima vão estar juntos os tatuados, o ladrão, o que roubou, o que matou. Se eles realmente se arrependeram, vão estar todos juntos, sem diferença alguma, porque essa carne aqui, ela não vai fazer parte do céu. O que o Senhor quer dentro de nós é o nosso espírito, não é a nossa carne. Pare de ficar preso à carne. Ah, mas eu tenho que usar saião. Ah, mas eu tenho que ser assim. Ah, mas eu tenho que ser assim. Não, você tem que ser como Cristo manda você ser. Quer saber como Cristo manda você ser? Leia a Bíblia, leia a palavra. Esse daqui é o nosso manual de como andar, de como ser. Ah, Jéssica, mas a Bíblia fala que não pode fazer tatuagem, mas a Bíblia fala que não pode matar, mas a Bíblia fala que não pode roubar, mas a Bíblia também fala que existe um Deus que perdoa, existe um Deus que salva, existe um Deus que leva para o céu. Nós vimos o ladrão lá na cruz, ele se arrependeu e o Senhor o salvou. Então quem sou eu, quem é você para julgar o próximo? Quem sou eu, quem é você para falar quem vai para o céu ou não? Porque se o pecador realmente se arrependeu, o Senhor perdoa, o Senhor usa. E como saber como eu devo andar, o que eu devo fazer ou não? É só ler a palavra, é só ler a Bíblia. Às vezes você está aí com os olhos de justiceiro, de julgador para o seu irmão, para a pessoa que está até mesmo dentro da sua família ou dentro da sua igreja, você julga tanto, mas alguma vez você sentou com ele e falou, irmão, irmã, vamos ler a Bíblia? Vem cá, vamos fazer uma oração, vamos falar de Deus. Julgar é fácil quando nós olhamos para o outro, né? Porque se olhar no espelho e julgar a nós mesmos, aí é dolorido, aí é difícil. E a palavra fala, amai o próximo como a ti mesmo. Talvez as bênçãos estão travadas na sua vida por causa de um olhar julgador que você tem tido contra o seu irmão. É forte isso, né? Às vezes nós pensamos que as bênçãos estão travadas na nossa vida porque falta a gente orar mais, porque falta a gente buscar mais. Às vezes eu vejo pessoas aqui falando, Jéssica, eu já estou há tanto tempo passando pelo processo, eu oro, eu busco, mas cadê o seu coração generoso? Cadê o seu amar o próximo como a ti mesmo? Cadê o id, sem se importar com o que a pessoa fez, com o que a pessoa é, sem se importar com o exterior? Quando você vê uma pessoa te pedindo ajuda, o que você faz? Você chuta ou você estende a mão? Jesus, ele não se importava
com quem estava pedindo a ajuda dele. Ele não olhava para o exterior. Aquela mulher do fluxo de sangue, ninguém tocava nela. Ela era uma impura pelo que ela estava passando. E ao tocar na aula de Jesus, Jesus poderia ter chutado ela, ter falado: por que você está me tocando? Não pode. As pessoas não tocaram naquela mulher, ela era impura. E mesmo assim o Senhor falou: de mim saiu virtude, a tua fé te curou. Foi a fé daquela mulher. Jesus, ele não olhava se era negro, se era branco, se era o que fosse. Ele abraçava a todos, ele curava a todos, ele falava com todos. E naquela época, nós vemos que era tão grande o amor das pessoas por Jesus, que eles sentavam em multidões. Jesus não usava microfone. Ele falava com a sua própria voz, e eu creio que ele falava brando, e todas as pessoas escutavam pelo silêncio e respeito que havia por ali. E hoje as pessoas querem ser umas mais que as outras, né? Ah, você não pode, você não sei o que. Não, gente. Nós temos que ter um coração generoso. Às vezes as bênçãos estão retidas nas nossas vidas por causa do julgamento que nós temos do nosso irmão. Por causa do julgamento que nós temos da outra pessoa. Quantas vezes o Senhor me usou para falar com pessoas que elas nem imaginavam ou até mesmo me julgavam, sabe? E eu cheguei lá e falei o que Deus me mandou, e a pessoa falou: olha, Jéssica, é tudo que eu estava conversando com Deus, só eu e Deus sabíamos. E eu era uma pessoa totalmente improvável, que essa pessoa nunca ia imaginar que eu ia chegar lá e ia falar, e seria Deus ali me usando. E cuidado, viu? Que às vezes você julga tanto o seu próximo, e Deus pode usar aquele que você mais julga para falar com você, para profetizar as bênçãos que você tanto espera, achando que é um pregador que vai vir de lá de fora, que é uma pessoa que vai vir lá de longe. Não. Deus vai usar aquele que você menos espera, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí, enquanto você está desprezando aquele seu amigo, aquele seu irmão, aquele seu parente, aquele da igreja que você acha que nunca vai ser nada, Deus pode usar a vida dele, pode usar a boca dele para falar com você. E na segunda parte, né, desse versículo, fala que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E quando nós falamos de coisas fracas, nós não estamos falando somente de cansaço físico. Nós estamos falando também de cansaço emocional. Nós estamos falando também de vícios que prendem pessoas. Quantas vezes, né, pessoas têm vícios, pessoas têm hábitos e falam: nossa, eu sou tão fraco para sair disso. Eu sou tão fraco para sair desse relacionamento tóxico, abusivo, que me faz sofrer. Eu sou tão fraco, tão fraca para sair desse emprego e montar o meu negócio que eu tanto sonho. Eu sou tão fraco para sair dessa amizade que tanto me machuca. Às vezes nós nos sentimos fracos. E é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz fortes, porque é através, quando você tem, usei o exemplo do vício, quando você tem um vício e você se sente fraco para sair dele, e aí de repente o Senhor começa a te renovar, começa a te dar a força, você fica tão forte que você sai daquilo e Deus ainda usa isso como testemunho, e você ainda vai ser um instrumento de testemunho de bênçãos para usar, para ir e falar com outras pessoas, para que a sua vida seja um exemplo a ser seguido por elas e que elas também deixem os seus vícios através da sua história, através do seu testemunho. É isso o que o Senhor faz. Ele tem uma maneira totalmente diferente de tratar na nossa vida. Ele tem uma maneira totalmente louca de tratar na nossa vida. Aí vem os estudiosos, né, e falam: mas Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo. E aí Deus usa histórias loucas, assim como Ele usou a minha, para falar: Ele existe sim, Ele é poderoso. E Ele pode mudar a sua vida hoje. Mas Jéssica, eu já pequei tanto, eu já fiz tantas coisas. Não tem jeito para mim, a minha família não acredita mais em mim. Às vezes até você mesmo se olha no espelho e você não acredita mais em você, e o Senhor fala: foi para você que eu morri na cruz. Foi por você que eu morri na cruz. Foi por você que eu fiz um sacrifício. Foi para perdoar os seus pecados, pecados que você ainda nem havia cometido. Para que hoje Ele estivesse usando a mim, estivesse usando a minha boca para falar com você.
Talvez você estava passando aí o YouTube, nem estava procurando o meu vídeo e o Senhor te direcionou para que você parasse nele para te dizer: ainda existe uma saída, ainda existe esperança para a sua vida, independente do cenário que você esteja vivendo, independente do cenário que você esteja passando. Porque se eu parar aqui para contar o meu testemunho para você sobre tudo que eu passei, você vai olhar e vai falar: impossível ela estar aqui hoje. Nos vídeos anteriores tem alguns dos meus testemunhos, depois você vai lá assistir. Hoje cedo mesmo eu estava fazendo a minha oração, comecei a falar com o Pai e eu comecei a chorar e eu falei: Senhor, obrigada por estar vivenciando o crescimento dos meus filhos. Obrigada por poder passar tempos de comunhão com os meus pais, porque se eu olhar lá atrás, quantas tentativas de homicídio eu já tive, quantas vezes eu tentei me matar. E o Senhor sempre cuidando da minha vida, para que hoje eu estivesse aqui provando para você que não importa o seu cenário, o Senhor é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma e ainda te usa para falar com outras pessoas, ainda te usa para transformar a vida de outras pessoas. Não importa se você é tatuada, não importa se você já fumou, se você já roubou, se você já usou drogas, se você já matou, independente do que você tenha feito, se arrependeu verdadeiramente, se arrependeu, pediu perdão para Deus, buscou, clamou, o Senhor te perdoou, então agora segue falando da palavra dele, segue contando o seu testemunho. Porque ele vai te usar de uma maneira poderosa. Ah, mas ninguém acredita em mim, não tem problema, o importante é que Deus acredita. É dele que você precisa, de mais ninguém. E aí ele vai colocando as pessoas certas na sua vida, no seu caminho, para te abençoarem, para te ajudarem, para cuidar de você. É o Senhor quem faz. Não sou eu, não é você, é Deus. E hoje eu estava falando para Deus: Deus, obrigada. Porque pelos olhos humanos não era para eu estar aqui. Não era. Eu sou uma mulher totalmente improvável e talvez você está me assistindo e lembrando quantas vezes ele te salvou, lembrando da cura que ele te deu, lembrando que você também não era para estar aqui me assistindo. E está, e o que você tem feito com a segunda chance que o Senhor te deu? Eu já tive acho que umas 10 chances. E só agora que eu tomei vergonha na minha cara e entendi o meu chamado, o meu propósito. E você? Entendeu qual é o seu chamado, qual é o seu propósito? Ou você vai continuar aí se vitimizando, chorando, achando que não tem mais jeito pra você, só porque fulano e ciclano te desprezou, só porque um falou que você não tem jeito, só porque o outro falou que você não tem solução? Então mostra que você tem solução sim, mostra que você pode sim. O Senhor, ele vai te fortalecer para confundir os fortes, para confundir aqueles que se acham fortes, porque fortes mesmos são aqueles que estão em Cristo Jesus. Forte mesmo sou eu, é você que passa por tanta coisa e mesmo assim não desiste de Deus, porque Ele nunca desistiu de nós. Por mais que nós não merecíamos a graça, a misericórdia dEle, Ele nunca desistiu de mim, Ele nunca desistiu de você. E hoje eu tenho um sentimento de gratidão tão grande por Deus, tão grande. Eu falo, sabe, de Jesus, eu me emociono, eu sinto um amor assim muito grande, que eu falo: Senhor, o teu amor é incondicional, o teu amor é grande e eu tenho uma gratidão enorme por ti, por tudo que o Senhor fez por mim. E eu quero que você também sinta esse sentimento de gratidão pelo Pai, do quanto Ele te ama, do quanto Ele te fortalece e por Ele nunca ter desistido de você. Você não está sozinho, você não está sozinha, pode ter certeza disso. O Senhor, Ele te ama de uma maneira incondicional e pode o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu pastor, a sua família, os seus amigos, o seu marido, a sua esposa, podem todos eles te desprezar, falar que você não tem mais jeito, falar que você não tem mais solução, podem não acreditar em você, mas existe um Deus que acredita em você, que te salva, que te transforma, que te liberta. Basta você crer, basta você entregar a sua vida totalmente a Ele. Jéssica, mas eu já entreguei, a minha vida não sai do lugar, tá faltando algo. Tá faltando algo. Na minha vida, eu sempre teve uma época que eu busquei, sabe, eu orava, e na minha vida parecia que tava tudo 100%. Eu falei: Senhor, mas o que tá faltando? E aí Deus foi lá e me mostrou que ainda tinha uma coisinha que precisava ser retirada. E às vezes é essa coisinha pequenininha que pra você parece que não tem nenhum tipo de efeito. Mas o Senhor fala: é essa coisinha que eu estou pedindo pra você. Lembra da renúncia?
Às vezes você vai precisar renunciar aquilo que está acima de Deus, aquilo que está governando a sua vida, aquilo que você não consegue ficar sem de jeito nenhum, para te mostrar que você é dependente unicamente de Jesus Cristo, de mais ninguém, de mais nada. Se tem algum vício hoje que está acima de Deus, que está governando a sua vida, tira ele da sua vida. Se tem algo hoje na sua vida que está tentando te governar, tira da sua vida. O Senhor quer que você seja livre. Ele não é igual ao diabo que te segura, que te prende. Não, o Senhor quer que você seja livre, que você sirva a Ele, que você tenha alegria, que você tenha gratidão, que você tenha um coração generoso, mas que você seja livre hoje, em nome de Jesus. O Senhor, Ele te renova nesse dia. Que palavra maravilhosa. Ontem, enquanto ainda estava no culto, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu acredito muito que Ele tenha falado com você. Hoje você estava aí buscando algo, alguma palavra, algum vídeo, né, que desse uma resposta, um sinal do céu para você. E esse foi o sinal de Deus para a sua vida. E mais uma vez eu quero te pedir que você conte aí nos comentários o seu testemunho. Qualquer coisa, por mais pequena que seja, para edificar a vida de outras pessoas. Quantas vezes testemunhos de comentários edificaram a minha vida, me ajudaram num dia difícil. Então faça isso, conte o seu testemunho, conte nem que seja mínimo possível para você, mas pode ter certeza que vai ser grande para alguém. O que o Senhor fez na sua vida não foi para você reter, não foi para você ficar guardando, não foi para ficar escondido, foi para você contar para as outras pessoas. Seja uma cura, seja uma transformação, seja uma provisão no momento difícil, o que for, conte para nós aí nos comentários, que eu tenho certeza que o Senhor vai usar as suas palavras para falar com uma pessoa que esteja precisando ouvir o seu testemunho. Também peço que você dê o seu like nesse vídeo, é muito importante. Se você ficou aqui comigo até o final, dê o seu like, se inscreva no canal para que você continue recebendo também esses vídeos todos os dias e compartilhe com os seus amigos. Que o Senhor te abençoe grandemente, assista aos outros vídeos desse canal, tem também os meus testemunhos e são poderosos também, eu tenho certeza que vão edificar a sua vida e eu te espero aqui amanhã. Fique com Deus.